coisas, eu quero apenas lembrá-los que você tem um boletim, e nesse boletim você tem aqui a respeito dos núcleos, dos telefones, dos facilitadores, e algumas coisas que vão acontecer e que você precisa ficar sabendo a respeito da igreja bíblica. Está lá, está à disposição, você pode pegar no final, que vai te ajudar a entender e ver algumas coisas importantes a respeito da igreja. Amém? Irmãos, nós estamos na nossa caminhada bíblica. A caminhada bíblica sempre vai ser, mas uma caminhada panorâmica agora do Novo Testamento. Na verdade, uma caminhada durante toda a Bíblia, né? Nós começamos lá em Gênesis e temos caminhado de Gênesis até o momento onde nós estamos, que é Tiago. E nesse livro de Tiago nós vamos identificar várias coisas interessantes. É muito legal quando a gente pega Tiago e começa a estudar Tiago, porque Tiago tem tanta coisa boa que é difícil para quem vai dar o estudo simplesmente pensar algumas coisas e falar, vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo. Tem tanta coisa boa aqui. Sabe quando você vai naquele buffet de comida por quilo, que você olha aquele buffet gigantesco, cheio de coisa gostosa, e você sabe que se você pegar tudo o que você quer, você vai cometer o pecado da gula? Aqui, na verdade, não existe o pecado da gula em relação à palavra de Deus, mas existe o pecado do tempo. Então, a gente não pode pegar o que a gente quiser, mas tem muita coisa boa. Eu aconselho vocês a depois lerem o livro em casa de Tiago como sobremesa. Então, a gente vai aqui trabalhar um pouquinho, chega em casa, pega o livro de Tiago e come de sobremesa lá todas as coisas que nós não conseguimos abordar aqui nesse livro. Algumas coisas que são importantes para entendermos o livro de Tiago. Eu acho que a primeira coisa de suma importância é quem é Tiago. Quem é esse Tiago? Nós temos alguns Tiagos. Aliás, Tiago é um nome muito normal, porque Tiago vem de Jacó. Então é um nome muito normal naquele tempo, no tempo da Bíblia, enfim. Não está funcionando, né? Poderá não? Calma. Então, por ser um nome muito normal, nós temos alguns Tiagos no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o Tiago, que é o discípulo, os filhos do trovão. Tiago, irmão de João, é um dos Tiagos. Ele seria um bom Tiago para ter escrito essa carta, mas não foi ele. Provavelmente, a maioria dos estudiosos dizem, não concordam ser esse Tiago. Por quê? Porque ele foi o primeiro mártir, ele morreu em 44 depois de Cristo. E essa carta, ela data, se pegar 44 depois de Cristo, é no final de 44, já para 45, mais ou menos até 49, 48, 49 depois de Cristo. Então não dá para ser esse Tiago. A não ser que ele tivesse escrito antes e deixado a carta para depois, mas assim, não casa muito bem. Nós temos alguns outros Tiago. Tiago, pai de Judas, não Iscariotes, o outro. Nós temos Tiago, filho de Alfeu. Nós temos alguns Tiagos. Mas é interessante porque nós temos um Tiago que é o Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. E esse Tiago, ele encaixa como uma luva nesse Tiago que escreveu essa carta. Esse Tiago, a Bíblia ela nos fala lá em Coríntios que Jesus apareceu para ele depois que ele ressuscitou. Nós sabemos que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, não aceitavam o ministério de Jesus, não via Jesus como Cristo. Conhecia Jesus, mas não via Jesus como Cristo. Talvez isso explique o porquê dessa carta trabalhar tanto na questão de religiosidade, na questão de maturidade, na questão de não viver apenas do que se fala, mas viver daquilo que se pratica. Porque provavelmente, queridos, alguém que tivesse passado por uma experiência tão grande como esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que viveu toda a sua vida ao lado do Cristo. Imagine você, viver toda a sua vida ao lado do Cristo e não reconhecê-lo como Cristo. E só vir a reconhecer como Cristo quando Cristo já morreu e agora ressuscitou. Você já imaginou? Estava do meu lado, dormia na cama do meu lado, estava lá, ele comia na minha mesa, e eu não reconheci, preso provavelmente na minha religiosidade. Provavelmente a família de Jesus era uma família muito religiosa.
Imagine se você recebesse a notícia que o seu filho seria o Filho de Deus. Imagina. Qual é a primeira coisa, o lugar que você mais vai levar essa criança? Aonde? Na igreja. Eu tenho que ir na igreja todos os domingos, todas as segundas, todas as terças, as quartas, as quintas. Enfim, eu tenho que estar sempre na igreja, porque nada mais, nada menos do que o Filho de Deus está comigo, está em casa. Faltar na igreja nem pensar. Olha só, é Jesus que está aqui, né? Então, provavelmente toda a família de Jesus foi criada muito dentro da religião judaica. Quando Jesus, então, começa a dizer coisas que não vai em acordo, porque na verdade Jesus está dando uma nova etapa, ele está cumprindo toda a lei. Então, quando ele começa a trazer algumas informações que para os religiosos eram um absurdo, provavelmente a família, então não Maria, porque Maria conhecia, mas os irmãos de Jesus já foram contra tudo aquilo. Então agora, depois de ter sido contra, depois de ter vivido ao lado, depois de ter comido, depois de ter brigado, irmão briga, gente. Você já imaginou? Tiago brigou com Jesus por causa do último pedaço do bolo. É meu! Não, o bolo é meu, é meu! Não, é meu, comi. E depois você descobre que aquele que você estava brigando pelo último pedaço do bolo é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Você imaginou como é que fica a cabeça de um cara desse? Nada mais, nada menos do que um cara que escreveria uma carta extremamente firme. Extremamente firme. Em 108 versículos, ele traz 60 obrigações de um crente, de um cristão. 108 versículos, 60 obrigações. Ele vai bater em algumas teclas, ele vai ser firme em outras. E é muito interessante, porque ele vai, de alguma forma, mostrar que não adianta você dizer, você tem que viver. Não adianta ser religioso, você tem que ser verdadeiramente um cristão. Então, Tiago, ele vai abordar algumas coisas, ele trabalha muito na questão da imaturidade. Por que ele trabalha na questão da imaturidade? Isso é importante para você entender o livro. Porque uma criança, ela não consegue discernir quem é o seu pai. Uma criança, ela consegue discernir algumas coisas. Vou explicar, não consegue discernir o quê? Ela consegue discernir, primeiro, que ela pode confiar no pai. Isso, com certeza, a maioria das crianças, elas acreditam e, enfim, elas se jogam no colo do pai. Esses dias o Tomás, ele quase foi para o chão. Ele estava passando, eu estava passando, ele estava pulando na cama, ele adora. Um dia eu vou comprar uma cama elástica para aquele menino, porque ele ama pular na minha cama. As molas foram bem sacadas. Ali, elas estão boas, porque está passando no teste. Ele ama pular, ele tem 4 anos, tem tamanho de 6, pulando na cama o tempo todo, então você imagina. E ele pulando, eu estava passando e falei, você não para de pular. Quando eu disse você não para de pular, ele deu um pulo e saltou, e eu estava com roupas na mão, eu consegui pegar o menino no colo, mas por pouco, ele não foi para o chão, aliás, quase que eu também vou para o chão junto com ele. Isso é um ato de confiança. As crianças confiam. Ótimo. Mas o Tomás ainda tem algumas questões, porque ele não tem a idade biológica dele está atrasada. Então ele ainda não me conhece, por exemplo, como uma criança de 4 anos conheceria o seu pai. Saber de algumas coisas a respeito do seu pai, saber mais ou menos quem é o seu pai, saber o time do pai. Isso para mim... Claro, primeiro ele vai ter que se converter, essa é a parte mais importante. Mas eu também queria muito que ele aprendesse, entendesse a importância de ser São Paulino. Queria muito, não santista. Não santista, não hoje. Mas São Paulino, né, tem que aprender. Como é que eu vou explicar? Essa semana eu estava falando, Tomás, repete comigo. Viva o São Paulo, viva São Paulo, isso. Agora todo mundo que perguntar para você, você fala, viva São Paulo. E, enfim, eu estou tentando ensinar algumas coisinhas para ele. Mas olha só, ele ainda não entendeu algumas coisas em relação ao pai dele. Quando nós, agora passando para as nossas vidas espirituais, quando nós nos convertemos, nós somos como bebês na fé. E o processo é um processo de crescimento. Só que quando nós somos bebês na fé, nós já descobrimos uma coisa, eu posso me jogar. Você se tornou cristão, você se jogou, você abandonou a sua velha vida, você disse não para o mundo, você disse sim para Jesus, você já se jogou da cama no colo dele, pode ter certeza que sim. Mas isso não quer dizer que você conhece direito quem é Deus. Quanto mais maduro,
Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vive o que Deus é. Mas é preciso conhecer mais, buscar a maturidade. E Tiago, ele vai trabalhar nisso de uma forma maravilhosa. Se nós começarmos então a olhar aqui o livro de Tiago, entendendo algumas coisas, nós vamos começar logo ali no comecinho, os primeiros versículos de Tiago. Quero convidar você, no capítulo 1 de Tiago, a lermos do versículo 2 ao versículo 4. Nós vamos caminhando até onde a gente vê que dá. Do versículo 2 ao versículo 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Talvez, se você ler esse texto numa primeira mão, você vai dizer: esse Tiago tem algum problema. Será que ele é masoquista? Ele tem algum problema? Ele gosta de sofrer? Como assim ter por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações? Desculpa. Como assim? Eu estou passando por provação, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, eu vou ter por vários motivos de alegria as minhas provações? Motivos de alegria, aquilo que me causa ansiedade. Motivo de alegria, aquilo que me causa medo. Motivo de alegria, aquilo que eu não sei responder. Mas é o que Tiago está dizendo. E o grande problema, entrando aqui na questão da maturidade e a sua idade biológica e espiritual, entrando nessa questão, o ponto é que muitas vezes nós tememos aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não temos controle, aquilo que para nós parece ser algo que na verdade não é. Por exemplo, nos anos 80, um filme foi lançado, e esse filme se chamava Poltergeist. Aqueles que são mais da minha idade ou para cima vão saber o que eu estou dizendo. Os mais novos, talvez, se lerem no livro de história, vão ver lá. Ou no Wikipédia, você vai achar lá, Poltergeist, vai entender. Bom, enfim, eu não gosto de filme de terror, tá? Hoje, não assisto filme de terror, não gosto. Mas, algum inconsequente, não filma isso, tá? Estou brincando, pode falar. Mas alguém deixou uma criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, gente, mas eu acho que eu devia ser mais novo do que... Na minha cabeça eu era mais novo do que realmente talvez eu era, não sei. Mas eu deveria ser uma criancinha. Deixou que uma criança assistisse esse filme. Assiste o filme. É um filme de terror. E a criança assistiu o filme de terror. E o que foi que aconteceu? Essa criança ficou com quase que um pânico. Porque os mais novos não sabem, porque hoje a televisão, os programas de TV, eles são 24 horas. Aliás, tem vários canais e você pode zapear a noite inteira, você tem programa 24 horas, mas acreditem, há alguns anos atrás, na década de 80, quando dava meia-noite e meia, a TV saía do ar. E o que acontecia, depois que você era criança, assistiu o filme Poltergeist, e quem já assistiu sabe o que eu estou dizendo, quando a TV saía do ar, todo mundo dormindo, o pai babando no sofá, a mãe já tinha ido para a cama, e a própria pobre criança, traumatizada, não tinha coragem de tirar a cabeça debaixo da coberta para desligar a televisão que estava fora do ar. Uma tribulação tão grande por não entender que aquilo não era absolutamente nada. Você percebe como a nossa cabeça, ela é capaz de criar fantasmas. Eu tinha a nítida impressão que quando eu fosse tocar no televisor, não tem controle remoto, os mais novos, pelo menos na minha casa não tinha. De vez em quando a gente pegava um cabo de vassoura e ficava controlando a TV, mas enfim, normalmente não tinha, você tinha que ir lá e desligar. Imagina, quando eu ia desligar, meu medo era que uma mão saísse da televisão e me pegasse. Mas, gente, não tinha nada. Era simplesmente um filme. Era
uma criação de Hollywood, não existia, não era verdade. Não era verdade, mas para mim era verdade. Sabe, queridos, a questão da criança e de amadurecer é você conhecer coisas que quando você é criança você não conhece. É você identificar coisas que quando criança parecem ser terríveis, mas quanto mais maduro, quanto mais maturidade, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você sabe quem Ele é, o caráter dEle, enfim, aquilo que Ele pode fazer, essas coisas elas vão deixando de te dar medo e elas podem sim te trazer alegria. Acredite se quiser. Esse era um outro programa também que passava na minha. Irmãos, Deus é poderoso, você sabe disso, eu sei. Deus pode todas as coisas, você sabe disso? Claro, Ele é poderoso. Ele é onisciente. Ah, legal, Ele sabe de tudo. Mas Ele também é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele me ama, não tenho dúvida dele que Ele me ama. Ele cuida de mim, nada foge da sua mão, ótimo, eu sei disso. E isso se chama ortodoxia. É aquilo que você sabe, é o seu conhecimento. Ótimo, isso é um ponto importante. Saber de todas essas coisas, ter todo o conhecimento de quem Deus é, vai te fazer entrar nas tribulações com um sorriso no rosto? Não. Olha só o que é que Tiago diz a partir do versículo 4. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Interessante porque Tiago, ele não vai dizer para você pedir a libertação, e pedir um escape, pedir enfim, Tiago ele vai dizer para você pedir sabedoria. Sabe por quê? Porque muitas vezes a criança ela tem o conhecimento, mas ela não sabe como aplicar a ortopraxia. Ela precisa agora, ela já tem o conhecimento, mas ela precisa saber aplicar. E a única forma de aplicarmos aquilo que sabemos é através da sabedoria. Ao invés de pedirmos livramento, segundo Tiago, deveríamos pedir sabedoria. O pastor ele conta que a sua secretária estava passando por um momento muito difícil. O marido estava cego, ela tinha tido um derrame, e naquele momento o marido estava internado e provavelmente não sairia do hospital. Esse pastor então ele encontra com ela na igreja, e ele diz para ela: olha, eu estou orando por você. E ela perguntou: você está orando pelo quê, pastor? Estou orando para que Deus te fortaleça no meio dessa luta. Ela falou: pastor, eu posso te pedir para acrescentar mais uma coisa a seu pedido de oração? Claro. Peça para Deus me dar sabedoria, para eu não desperdiçar toda essa informação, todo esse agir de Deus na minha vida. O único motivo de alcançarmos alegria em meio às tribulações, por mais insano que pareça, é você sabendo e confiando quem Deus é. O bebê, ele se joga, mas ele não conhece o caráter, ele não conhece tantas outras coisas. Quando nós crescemos, e nós devemos crescer, Tiago ele fala que nós devemos crescer, porque quando nós crescemos agora, nós conhecemos quem Deus é. Se você sabe que aquele poltergeist, aquele filme não é real, e aquilo é um ator, e aquilo são maquiagens, se você passou na frente de um quadro feio, e você sabe que aquilo passa de um desenho, ou uma fotografia, ou enfim, algo que foi colocado na internet, mas é tudo falso, e você não precisa temer, porque agora você já tem entendimento. Olha só, é uma montagem, tudo isso é hollywoodiano, eu sei que isso tudo é uma montagem. Pois é, você é um cristão, e você conhece Deus, e você sabe quem Deus é, então você precisa saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla a sua vida, Deus controla o que acontece com você, Deus controla o que acontece ao redor de você. Nada vai acontecer com você se Deus não permitir. E isso deve nos fazer ficarmos tranquilos. Eu sei que é difícil, queridos,
Mas Tiago está dizendo para a gente que nós devemos tentar, nós devemos nos esforçar, nós devemos trabalhar para sermos maduros, porque quanto mais maduros formos, mais alegre ficaremos em meio à tribulação. Porque nós vamos ver o que Deus está fazendo, ainda que seja um momento difícil. Eu sei que é difícil, por isso devemos crescer e crescer. Tiago vai continuar. Vamos dar mais uma olhada no que ele diz. Versículo 21 e 24 do capítulo 1. 21 a 24, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Muitas pessoas vêm à igreja, domingo após domingo, ou enfim, em algum culto, e ela ouve uma palavra e ela sai daqui dizendo o seguinte: eu fui muito abençoado hoje, fui muito abençoado, a palavra foi uma bênção, fui muito abençoado. Eu não diria que você foi abençoado, porque se você sair daqui com toda a informação, você tem um conhecimento. Para você receber a bênção, você tem que praticar. Se praticar aquilo que você está ouvindo aqui, você vai ser muito abençoado. Você realmente foi abençoado. Agora, se você sair daqui apenas dizendo, com várias anotações, e saindo com a Bíblia embaixo do braço, dizendo: eu fui muito abençoado no culto hoje, puxa, a palavra foi boa, foi muito abençoado, e guardei isso em algum canto, um dia você vai abrir sua Bíblia, vai ver várias anotações, falando: o que é mesmo esse negócio? O que é mesmo? Não adiantou absolutamente nada. Nós precisamos mais do que simplesmente ouvir a palavra, nós precisamos praticá-la. Irmãos, e aqui outra vez entra a mesma questão. Se nós conhecemos o nosso Pai limitadamente, nós vamos ouvir a palavra dele, e de verdade, a palavra dele vai ser extremamente difícil. Vai ser extremamente difícil. Você olha e fala: meu pai escreve difícil, né? Ele não pode escrever de uma forma mais fácil. Ele me manda uma carta, mas eu não consigo entender o que ele está dizendo. Aliás, meu pai escreve umas coisas aqui que quando eu começo a ler, se for à noite, eu fico com sono e durmo em cima da carta dele. Porque o que ele escreve é muito complicado. Conforme vamos crescendo, a carta dele vai ficando mais clara. Porque nós vamos deixando de ser pequenos, imaturos, crianças, bebês na fé, e vamos nos tornando pessoas maduras, pessoas que conseguem entender o caráter de Deus, que conseguem entender o que Deus está pensando. E aí nós não apenas vamos ler, não apenas vamos acumular conhecimento, mas através da sabedoria de Deus, nós vamos poder aplicar essa sabedoria em nossas vidas. Irmãos, não adianta absolutamente nada lermos e recebemos e ouvirmos e tantas outras coisas, se nós não tivermos maturidade e sair e aplicar exatamente tudo aquilo que nós recebemos. Conhecimento, sabedoria. Uma criança, um adulto. Aquilo que ele olha de Deus e aquilo que ele olha do seu Pai. Precisamos crescer na fé. É o que Tiago está dizendo. E aí Tiago vai continuar. Vamos continuar para ver um pouco mais aquilo que Tiago está nos dizendo. Versículo 14 do capítulo 2. Olha só um outro ponto interessante que Tiago aborda aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Só até aqui. Algumas pessoas elas imaginam que Tiago ele está falando o contrário à justificação pela fé tão abordada pelo apóstolo Paulo, mas não é verdade. Tiago não está tirando a autoridade da fé, de crer, a justificação pela fé, pelo contrário. Tiago está dando mais autoridade, ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos ser infantis em relação à nossa fé. Nós não podemos ser infantis em relação à nossa fé. Eu vou explicar. Eu sei que todo mundo que se converte é um bebê, não é nesse ponto que ele está dizendo. Eu levei o último grupo que teve aqui de americanos em janeiro. Eles queriam conhecer o centro de São Paulo. Eu não gosto de ir no centro de São Paulo. Não gosto de ir na 25 de março. Não gosto. Minha esposa, graças a Deus, não é muito chegada também. As poucas vezes que ela quis ir, foi uma declaração de amor que eu fiz para ela, porque eu não gosto de ir lá. Você não acha nada, é uma confusão, uma gentaiada, é difícil ali. Não é uma coisa centrada. Difícil. Se você gosta, azar do seu marido, né? Se já for uma mulher casada. Bom, mas nós levamos os americanos, porque não era trabalho, não era passeio, era trabalho. Nós fomos levar os americanos, eles queriam conhecer, nós levamos. Isso, dá pra gente ir naquele shopping, ali? Falei, não, ali não tem coisa boa. Ali não adianta, ali é quente. Se pegar fogo, morre todo mundo queimado. O bombeiro passou longe daquele prédio. Não vou nem falar com o prédio que é, porque está filmando. Mas enfim. Aí, não, vamos lá, vamos. Tá bom, vamos. Aí uma das moças me falou, uau, mas está muito barato esse tênis. Era um tênis que você olhava, ele era um All-Star. E ele estava muito barato mesmo. Aí eu falei para ela, mas você reparou que ele não é um All-Star, mas ele é um Ball-Star? É um Ball-Star. Uau! Eu falei, olha esse aqui, é Nike, não é Nike. E esse aqui é Puma, não é Puma. Sabe, irmãos, algumas vezes, e o que Tiago está dizendo, é que nós estamos nos apoiando em algo que é um engano. Nós achamos que temos fé, mas ao invés de termos uma fé Nike, temos uma fé Nike. Porque não adianta termos fé num Cristo histórico. Não adianta. Vamos ser para sempre como bebês correndo atrás de bolhas de sabão. Não adianta ter fé e crer num Cristo que é uma referência religiosa. Não adianta. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo como homem e que decidiu morrer em nosso lugar e pagou os nossos pecados quando morreu na cruz do Calvário. E depois de 3 dias ele ressuscitou. E a ressurreição dele nos garante que os nossos pecados foram pagos. E que agora estamos aqui. E que através do Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, nós temos que crer que quando nós cremos nesse Cristo, nesse Cristo, nós nos rendemos 100% a Ele. Nós abrimos mão da nossa vida, porque é isso que diz a Bíblia. A Bíblia não te dá uma partinha de Jesus. A Bíblia não te dá uma religiosidade a respeito de Jesus. A Bíblia ela te dá aquilo que você tem que fazer. O que você tem que fazer é abrir mão de quem você é e viver o que Gálatas 2:20 diz. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não, olha, eu sou cristão, mas assim, algumas coisas são exagero. Então você não creu no que você deveria ter crido. Talvez você está, como o Tiago disse, enganando a si mesmo, através e vestido e por trás de uma religiosidade, vivendo uma religiosidade, vivendo um Cristo histórico, ao invés de viver o Cristo vivo, o Filho de Deus,
que está ao lado direito de Deus intercedendo por nós, e que um dia voltará, e nós, como igreja, vamos ser levados nas nuvens com Ele. É esse Cristo, só que Ele veio um pacote completo. Não dá para comprar um Nike e achar que o restante vai ser legal, não vai. Nós precisamos ter fé em Jesus, porque a nossa fé em Jesus, a fé autêntica, uma fé madura, uma fé que sabe aonde está colocando a sua confiança, a ponto de entregar toda a sua vida, é uma fé que transforma a sua vida. Um pregador da internet faz uma ilustração ótima a respeito disso. Chega um cara atrasado numa reunião e fala: por que você se atrasou? Porque eu parei, o meu carro furou o pneu, fui trocar o pneu, e de repente uma carreta passou e me atropelou. Eu tive um encontro com uma carreta. Mas enfim, consegui chegar. Mas você não está rasgado, você não está quebrado. Quem consegue ser atropelado por uma carreta e chegar perfeito? Se eu chegasse aqui hoje e falasse: irmãos, fui atropelado por uma carreta, você ia acreditar? Não ia acreditar. Porque no mínimo você estaria destroçado, quebrado, internado. Quem consegue ter um encontro verdadeiro com Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e continuar vivendo exatamente as mesmas coisas, e não ter o resultado? As obras. As obras não salvam, as obras não te levam a lugar nenhum, as obras não te dão salvação, mas as obras devem vir como consequência de uma fé genuína em Jesus. E isso é o crescimento, isso é o desenvolvimento, isso é o amadurecimento. Eu não posso esperar que um bebê tenha determinadas atitudes. E é por isso que Tiago ele vai pegar nesse ponto, ele vai dizer que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Bom, enfim, Tiago vai falar de muita coisa, queridos. Ele vai falar a respeito da língua. Nós deveríamos ouvir mais e falar menos. A língua é um veneno. Muitas vezes a criança não se segura. Olha, fala que eu não estou. E a criança vai lá e fala: meu pai mandou falar que ele não está. A criança não se segura. Nós deveríamos nos segurar. E ele vai falar de várias coisas. Mas o cerne da mensagem de Tiago é: não dá para ser bebê. É preciso crescer. Não existe nada mais triste para um pai do que o seu filho não acompanhar a sua idade biológica. Nada mais triste. Eu me lembro de uma mãe dizendo da alegria por ver o seu filho tirando a carteira de habilitação. Porque quando era criança, enfim, o filho teve algumas dificuldades e os pais não acreditavam que um dia ele tiraria a carteira de habilitação. E agora dirige para todos os cantos e trabalha, e é uma pessoa completamente dependente. De alegria. Sabe, queridos, quando nós pensamos como igreja, quando eu e o pastor Leandro não fazemos algumas coisas que muitos pastores fazem, como por exemplo ficar fazendo muito nhenhenhé, sabe, esse negócio, é para não ficar cultivando uma infantilidade. O cristão precisa encarar os seus medos, ele precisa encarar as suas tribulações, porque a Bíblia diz que é através dela que você vai crescer, que você vai se aperfeiçoar. O problema é que toda tribulação que aparece, muitos pastores eles vão e tiram você daquilo, ele pega você no colo e fala: não, calma, passou. E aí você continua não pronto para passar pelas tribulações, pelas dificuldades. Precisamos crescer. Nós não vamos ficar incentivando ou fazendo coisas que alimentam a atitude infantil. Nós não podemos. O alvo da igreja bíblica não é criar uma creche espiritual, mas é criar varões, homens e mulheres de Deus que estão prontos, maduros para sair por essas portas e falar de Jesus e tirar as pessoas do império das trevas. É isso. Esse é o nosso papel, é isso que nós estamos caminhando, e é isso que Tiago vem nos trazer de bandeja. Mas é muita comida, não dá para comer tudo. Um homem, depois de trabalhar 25 anos numa empresa, no mesmo trabalho, ganhando a mesma faixa de salário,
Ele foi falar com o seu chefe, o seu encarregado. E ele disse: olha, eu sinto que eu não estou sendo, assim, eu não estou sendo honrado dentro dessa empresa. É mesmo? É. Por quê? Porque eu estou a um quarto de um século, 25 anos, trabalhando aqui. Isso quer dizer que eu tenho 25 anos de experiência, e eu não sou promovido, e eu não sou colocado em situações melhores, enfim, nada acontece na minha vida. Eu estou achando que isso é um desleixo da empresa. O encarregado dele olhou para ele e disse o seguinte: muito bem, eu tenho algo para te dizer. Você não tem 25 anos de experiência. Você tem 25 anos vivendo a mesma experiência. E é por isso que você não é colocado em outras situações. Muitos crentes, muitos cristãos, eles permanecem como bebês na fé. E eles passam 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos vivendo a mesma experiência. Ah, você não sabe o que você está falando, pastor. Ixi, cada coisa. Não, eu não estou falando de ver cada coisa. Eu estou falando de viver isso aqui. Eu estou falando de se alegrar no meio da tribulação, porque você sabe que Deus está fazendo algo ali, que apesar que você não entende, você olha e fala: Deus, olha, eu não estou entendendo, em lágrimas, mas eu estou feliz porque o Senhor está fazendo alguma coisa. Alguma coisa Ele está fazendo, Pai. Eu sei. Eu estou dizendo, não é de ver coisas e sentir coisas, eu estou dizendo que tudo aquilo que você lê é praticado. Eu estou dizendo de crescer a ponto de quem olhar para a sua vida saber que você é um cristão sem que você abra a boca, ou que você leve numa camiseta dizendo: eu sou crente, e daí? É a pessoa olhar para a sua vida, olhar para as obras, olhar para o fruto, o resultado, e dizer: tem alguma coisa diferente em você. E você poder dizer: é Jesus Cristo que habita em mim. Isso é maturidade, irmãos. E aí nós começamos a viver outras experiências. Não mais uma experiência de alguém que olha para Deus apenas como Deus distante, mas para alguém que conhece exatamente quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, nós passamos por tantas situações. A cova dos leões, a fornalha, lançados no mar. Olha, todas as experiências de quem conhece a Deus. E os apóstolos, prontos a morrer por Cristo. Isso não é coisa para criança, não. Isso é coisa para a gente que conhece quem é Deus. Você quer viver uma vida e chegar no final e falar: eu tenho 50 anos de experiência com Deus. Mas 50 anos de muita experiência. 50 anos das melhores experiências. E não apenas 50 anos com uma única experiência. O convite é: nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. E a única forma de chegarmos lá é nos aplicando a palavra de Deus e praticando. Conhecimento, sabedoria. Conhecimento, prática. Tiago, em outras palavras, vai nos dizer isso. Saiba bastante, mas pratique, porque isso vai te levar ao amadurecimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Sua presença nessa noite. Algumas vezes é bom ser bebê, Pai. Algumas vezes é bom ser uma criança, porque quando fazemos até uma manha, ou enfim, olhamos para o céu e queremos sinais, e queremos tantas coisas, e o Senhor faz, e aquilo alegra o nosso coração, mas sabe, Deus, nós não podemos ser crianças que o tempo todo o Senhor tem que ficar dizendo o que fazer. Nós temos que ser adultos que não precisamos nem ouvir. Eu já sei o que meu pai pensa. Eu já sei o que ele quer. Mas ele não falou, eu não preciso falar, Deus.
Eu já sei, porque eu te conheço, porque eu sei quem você é. É isso que nós precisamos, Pai. Eu não quero nem pensar, Senhor, em passar por tribulações. Eu não quero pensar nisso. Mas eu quero pensar em ser fortalecido, Senhor, no meio da tribulação. Eu quero pensar em entender quem o Senhor é no meio da tribulação. Eu quero pensar que eu quero te ver mais de perto no meio da tribulação. Senhor, e se eu vivo uma vida sem obras, que eu possa, Deus, viver não apenas dessa forma, mas que todos nós possamos viver e praticar, e que as obras que são fruto de uma vida cristã, de crer em Jesus Cristo, possam nos fazer, Senhor, sermos luzeiros nesse mundo perdido. Não dá para as pessoas verem a luz, Senhor, se nós não deixarmos ela brilhar. Que possamos viver, Senhor, não como bebês, mas possamos amadurecer a Tua palavra e viver o melhor, a melhor experiência. É o que nós pedimos, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, faça isso como você mostrou aqui. Traga a maturidade, traga, Senhor, um relacionamento dinâmico, sincero e íntimo com o Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E uma forma de você fazer tudo isso, nossa didática, né? A forma que nós trabalhamos aqui é através de discipulado. Nós temos um processo que nós chamamos de discipulado, que é uma forma de você não apenas conhecer algumas doutrinas, que são base importante para a nossa fé, mas mais do que isso, você ter relacionamento através disso, porque o discipulado ele traz esse relacionamento. Então, se você não fez o discipulado ainda, se você quer ser discipulado, se você quer fazer, talvez a informação tenha ficado no meio do caminho, talvez a coisa não tenha dado certo, enfim, fala comigo, vou estar ali na porta, olha, eu quero ser discipulado, nós vamos arrumar para você um discipulador, e você vai fazer o discipulado, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E a outro braço são os pequenos grupos, que são os núcleos familiares. Então, quero encorajar você. Terça-feira tem núcleo familiar, aqui no Esplanada, no condomínio Mediterrâneo. Tem pão de queijo. Talvez. Tem um suco lá que é loucura, gente. Muito bom. Mas mais do que isso, tem irmãos calorosos, abençoados, é gostoso. Né? O Dorizete é o facilitador de lá. E se você quiser ir ali, sempre tem bolo. É só você entrar no Facebook da Mônica, você vai sempre ter uns bolos ali, são todos bons, tão bom quanto a foto. O núcleo acontece de quarta-feira, procura lá a Mônica, o Márcio, o Gerlane, o Marco, e eles vão te falar. E se você mora mais para o lado de Paraibuna, ou se você quer fazer uma visita em Paraibuna, Vicente e Flávia, falar nisso eu tenho que ir lá. Então, já é mais em Paraibuna, gostoso, gente, já come, não sei o que come, eu não fui lá ainda. Mas tem aquela geleia, aquela loucura. Ah, meu Deus do céu, eu vou lá quarta-feira então, que é bom demais. Vamos ficar de pé. Viva o melhor de Deus, queridos, porque Ele quer que você viva o melhor de Deus, o melhor dele para a vida de vocês. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida não apenas hoje, mas para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus.